Bom dia, gente! Bem, como não é surpresa pra ninguém, né? Hoje, todo mundo dessa escola sabe que é uma das minhas aulas preferidas. Adoro dar aula de coração. Gente, e aí nós temos, tá? Que apesar de ser assim, em vídeo, todo mundo animado, porque essa aula é sensacional. A gente vai falar desse órgão tão maravilhoso que, como diz a primeira frase da sua apostila, muito já foi escrito em prosa, verso e canção sobre o coração. Então, gente, já acreditou-se que o coração era a sede da inteligência? Já falaram que ele fazia as trocas de gases, para que pulmão? Já disseram que era nele que morava a alma? E até hoje a gente escuta muito, né, falar que o coração é o órgão do amor. Oh! E, gente, para começar, vocês têm aí na página 252 um trechinho de uma música. Bem, vou colocar a música para tocar para vocês, tá bom? Tá batendo, como quem diz não tem jeito, zabumba bumba esquisito, batendo dentro do peito, certo? Então essa é a música que tá ali na página 252, sobre o coração. Gente, o que é o seu Valença? Ai, até já perdi a voz, olha isso, 2 minutos de vídeo. O que é o seu Valença quis falar pra gente com isso daí, né? Zabumba bumba esquisito foi a onomatopeia que ele usa, né, o zabumba bumba, para batida do coração, dentro do peito, porque a gente precisa começar falando um pouquinho melhor a respeito da localização desse órgão. Então vamos lá. Hoje a gente vai fazer lousa junto, tá? Cansei de começar a aula de lousa pronta, me divirto mais fazendo com vocês, apesar de demorar mais e vocês terem que ficar me vendo de costas no vídeo escrevendo. Mas paciência, né? Vocês já estão acostumados que na sala de aula vocês me viam de costas escrevendo na lousa. Oh, professora fofa hoje, tá? Afinal é aula de coração. E não adianta, eu sei que ele é só um órgão oco que bombeia sangue, mas quando a gente fala do coração, a gente fala de amor. Não tem como ser diferente. Gente, onde fica? Então tá, primeiro de tudo isso que eu acabei de falar, ele é um órgão oco que bombeia sangue, tá? Não tem nada a ver com amor, com a inteligência, com a alma. É só uma bomba. E onde fica o coração? A gente fala, né, do lado esquerdo, tá lá, caindo pra fora. Não. Gente, o coração ele fica no mediastino. Pronto, o que é mediastino? Pega uma linha que corta seu corpo bem no meio. Então, no mediastino, voltado para a esquerda. E ele tem aproximadamente o tamanho de um punho fechado, tá? Então, pega aqui o meinho, chegou aqui, vira para a esquerda, certo? Então, ele não tá lá, ele tá aqui, assim, aqui. Tá encaixadinho no meio dos dois pulmões. E nós temos que ele é formado, basicamente, por um músculo e uma camada protetora. O músculo do coração tem um nome especial. O músculo do coração... Opa! É o miocárdio. Enquanto que a camada protetora, tá? A membrana que fica em volta, é o pericárdio. Tá? Cardio, coração. Lembra que nós estamos estudando o sistema cardiovascular, que nós vimos que é dividido em vasos sanguíneos, coração e sangue. Vasos sanguíneos nós vimos na penúltima aula, coração hoje e sangue semana que vem. Certo? Gente, e aí depois, claro, a gente vai abrir um coração, só que em aula presencial, né? Porque abrir um coração em vídeo, tem 1 milhão de vídeos na internet, não tem graça nenhuma. Legal é você com o bisturi ali, muito mais divertido, né? Gente, e aí quando eu falo a respeito disso, a gente tem que saber do que o coração é formado, né? O que tem no nosso coração. Então a gente tem que saber que o coração dos mamíferos, ele é formado por 4 cavidades. Como aqui a gente só tá falando de coração humano, eu não vou marcar que é só em coração de mamífero que é assim. Afinal, a gente tá falando do humano, o humano é um mamífero, então pronto, certo?
Mas se a gente pegar outros animais, o coração vai ser um pouquinho diferente, tá, gente? Então, ele é formado por 4 cavidades. Como é o nome dessas cavidades? Tem 2 átrios. O que é ser um átrio? São cavidades que recebem sangue. E 2 ventrículos. Que são as cavidades que bombeiam sangue. Ok? Gente, como é o nome de cada um deles, tá? Os 2 átrios, a gente tem o átrio direito e o átrio esquerdo. Ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Então, se a gente for representar um coração, ele tem em cima os 2 átrios e embaixo os 2 ventrículos, certo? Gente, sempre que a gente for desenhar o coração, a gente vai desenhar o coração olhando para você. Se eu tô desenhando o coração olhando para você, lado direito e lado esquerdo. É muito comum na hora que você tá escrevendo, você pensar direito e esquerdo. Não faça isso, porque daí você vai inverter o coração, tá? Então lembra que ele tá te olhando. Então você tá fazendo o meu coração, direita, esquerda. Então, átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Nós vamos conversar um pouquinho melhor depois, mas é importante você saber que a parede do ventrículo esquerdo é mais grossa do que a parede do ventrículo direito. Ai, Pro, são aquelas coisas de biologia, né? Que você fala que são, mas quando a gente vai olhar, é uma diferença mínima, quase imperceptível. Não. Quando a gente for abrir o coração, eu vou mostrar isso pra você. Gente, o átrio direito ele é assim. Desculpa. O ventrículo direito ele é assim, o ventrículo esquerdo é assim. Tá? Tipo, é muito maior. Muito. A gente vai discutir isso por quê mais pro final da aula, tá? Mas então lembra de fazer o coração assim, olhando pra você. Gente, então tenho que saber o nome das 4 cavidades. Além disso, separando o lado direito do lado esquerdo do coração, eu tenho esta parede. Como é o nome dela? Septo intraventricular. Tá? É o septo que está dentro dos ventrículos, ok? Além disso, gente, tenho que saber que existe uma válvula aqui, e aí a gente ainda não fez os vasos sanguíneos, né? Vai ter válvula na saída das artérias também. Então, isso que eu fiz aqui são as válvulas. A gente vai discutir elas melhor daqui a pouco, ok? Então, isso é um coraçãozinho. Pro, não pode fazer assim? Poxa, infelizmente ele não é assim. Também não é assim, né? Sou professora que não sabe desenhar. Mas na apostila você tem um desenho bem bonitão dele na página 253. Certo? Fique à vontade. Gente, e aí, se nós olharmos aí nessa imagem que eu tô falando para você olhar, na página 253, essa imagem aqui. A gente tem mostrando ali, ó, o nó sinoatrial, tá? Para que serve o nó sinoatrial? Então, vamos escrever ele aqui. Ele é chamado popularmente de marca-passo natural. Você já ouviu falar de pessoas que precisam pôr marca-passo? Marca-passo é um aparelhinho que você coloca no coração para ajudar a fazer o batimento dele. Ele não está batendo de forma correta, a pessoa tem que colocar esse aparelhinho lá para fazer isso. A gente tem o nó sinoatrial funcionando bonitinho. Por que marca-passo natural?
porque ele gera os impulsos do coração. Então, ele gera impulsos rítmicos. E eu já tô naquele ponto da lousa que eu preciso sentar, que senão a letra vai ficando muito feia, né? Pra escrever embaixo. Tudo bem, meus amores? E aí, esse coraçãozinho tá a coisa mais linda do mundo, batendo. Quando ele faz assim, ó, ele contrai, certo? Quando ele faz assim, ele relaxa. Gente, biologia, você acha que vai chamar contração de coração, relaxamento de coração, contração de coração, relaxamento de coração? Claro que não. Isso tem nome especial. Sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. Então, o coraçãozinho tá o tempo todo batendo. Sístole, diástole, certo? Então, a gente tem que saber que sístole, com S, tá? É a contração do coração, enquanto que diástole é o relaxamento do mesmo órgão. Meu coração tá batendo, como quem diz não tem jeito, zabumba bumba esquisito, batendo dentro do peito. Já posso fazer a circulação completa? Posso. E aí, gente? Ui! Apertei o botão pra cantar. Ai, eu só passo vergonha, né? Gente, e aí, vou fazer aqui a circulação completa, certo? Então, a gente tem o nosso coraçãozinho. Não vou pintar, tá? Vou só fazer assim, só pra ir mais rápido. Átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. A gente viu que na pequena circulação o sangue vai para os pulmões. E eu falei para vocês que todo o resto a gente vai chamar de corpinho, certo? Temos que lembrar que de azul a gente representa o sangue venoso, de vermelho nós representamos o sangue arterial. Lembra disso? Então, como que vai funcionar isso aqui? Vamos começar pelo pulmão, que é mais fácil? O pulmão, qual é a função dele? Pôr oxigênio no sangue. Então, o sangue que sai do pulmão, obrigatoriamente é um sangue que está rico em oxigênio. Então, sempre sai do pulmão sangue arterial. E nós vimos na aula passada que o sangue que sai do pulmão vai para que lado do coração? Isso, para o lado esquerdo. Então, o sangue sai do pulmão arterial e vem até o átrio esquerdo. O átrio esquerdo se enche de sangue e manda este sangue para o ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo se contrai, mandando este sangue para todo o corpinho. Opa! O que o corpinho faz com o sangue? Pega o oxigênio. A hora que pega o oxigênio, transforma esse sangue arterial em sangue venoso, que vai voltar para o lado direito do coração. O átrio direito se enche de sangue e manda este sangue para o ventrículo direito. O ventrículo direito vai contrair e mandar este sangue para o pulmão. Só que, gente, isso está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Então, quando o coração contrai, sai sangue para o pulmão e para o corpo, tá? Do lado esquerdo sai para o corpo, do lado direito sai para o pulmão. Mas isso acontece de uma vez só. Não é, agora eu vou contra o lado direito, agora eu vou contra o lado esquerdo, certo? É que não dá pra gente desenhar e falar tudo de uma vez só. Gente, vamos lembrar os nomes? Se tá saindo do coração, esse vaso obrigatoriamente é uma artéria. A artéria que sai do coração e vai para o corpo é a artéria aorta. Voltou para o coração. Se voltou para o coração, é uma
veia. Veia que vai do corpo para o coração é a veia cava. Saiu do coração. Se saiu do coração é uma artéria. A artéria que vai para o pulmão é a artéria pulmonar. Voltou para o coração. Se voltou para o coração é uma veia. Veia que sai do pulmão é a veia pulmonar. Certo? Lembram de tudo isso? Faz o desenho do coraçãozinho aí no seu caderno. Deixa bem bonito. Tem que saber os nomes dos vasos, de onde saem e onde chegam. Só que além disso, vamos pensar aqui um pouco. Quando o ventrículo contrai, ele tem o buraquinho da artéria para o sangue passar e o buracão do átrio. O sangue tenderia a ir para onde? Gente, para o espaço maior, né? Era para o sangue voltar para o átrio em vez de ir para dentro da artéria. Então, o que tem na saída do átrio aqui? As válvulas, tá? E aí nós temos que a válvula entre o átrio direito e o ventrículo direito tem um nome, e a válvula entre átrio esquerdo e ventrículo esquerdo tem outro nome. Gente, a primeira pessoa que viu essa válvula viu que ela tinha 3 biquinhos, tá? A gente vai ver bem isso quando a gente abrir o coração de verdade. Você enxerga os 3 biquinhos da válvula. Se ela tem 3 biquinhos, eu chamo cada biquinho de uma cúspide, a gente tem que o nome da válvula entre o átrio direito e o ventrículo direito tem 3 cúspides, então ela é a válvula tricúspide. Já do lado esquerdo, a válvula tem 2 biquinhos. Se ela tem 2 biquinhos, ela não é a tricúspide, ela é a bicúspide. Só que, gente, você sabe que biólogo é um bicho complicado, né? É um bicho que não tem muita noção das coisas que fala. E aí, o cara que viu esse coração pela primeira vez fez assim, nossa, mas parece o chapeuzinho do Papa. Agora mostra pra mim que você prestou atenção nas aulas de catecismo. Como é o nome do chapeuzinho do Papa? Pensa, responde. Mitra. E aí essa válvula é mais conhecida como válvula mitral. Gente, eu não sei se vocês, né? Acho que vocês eram muito pequenininhos ainda. Eu tava começando a dar aula no ângulo. Vocês devem fazer, eu tô aí há 10 anos, deve fazer uns 9 anos, no máximo 8. Teve uma exposição no Ibirapuera de peças do Vaticano. E aí a gente foi com os alunos, né? E quando a gente chegou lá, tinha uma sala assim, que no meio da sala tinha uma caixa de vidro com a mitra dentro. E um monte de coisa em volta. Todo mundo foi ver as coisas em volta. Aí eu nem vi o resto da sala. Eu fui ali naquela caixa de vidro, olhei de cima, porque a válvula eu já vi várias vezes no coração, né? Mas a mitra eu nunca tinha visto. Olhei de cima, olhei de baixo, olhei de um lado, olhei do outro. Não achei onde que ela é parecida com a válvula. Mas dizem que é. Então você concorda, válvula mitral. Gente, além disso, apesar de nós termos visto que só veia tem válvula, a saidinha das 2 artérias, então lá no meio do vaso não vai ter, mas a saidinha aqui das artérias possui uma válvula para não retornar sangue para dentro do coração. Então nós temos aqui, indo para a aorta, a válvula aórtica. E indo para a artéria pulmonar, temos a válvula pulmonar. Certo? Então existem essas 2 válvulas. A gente pode juntar as duas e falar que são as válvulas semilunares, tá? Gente, e aí vamos pensar aqui um pouco comigo. Quando o coração bate, por que será que este músculo tem que ser maior do que este? Pessoal, a hora que o coração faz ali, né, a contração, como que é o nome da contração mesmo? A sístole, a gente tem que o lado direito precisa mandar sangue pro pulmão.
que tá aqui do lado. O lado esquerdo tem que mandar sangue para todo o corpo. Quem tem que fazer mais força? O lado esquerdo. Então, o lado esquerdo, ele precisa fazer uma força maior para conseguir mandar sangue para o corpo inteiro, certo? Então, é por isso que a gente tem que o ventrículo esquerdo tem a camada muscular mais espessa do que o ventrículo direito, ok? Gente, e aí você tem que saber esse caminhozinho, certo? Sangue arterial vai para o corpo pela artéria aorta, o corpo transforma o sangue em sangue venoso retorna pela veia cava para o átrio direito manda para o ventrículo direito. O ventrículo direito manda pela artéria pulmonar até o pulmão vai oxigenar esse sangue, transformando em sangue arterial, devolve esse sangue para o coração através da veia pulmonar, chega no átrio esquerdo. O átrio esquerdo manda para o ventrículo esquerdo, que pela artéria aorta manda para o corpo, que pela veia cava manda para o átrio direito, que manda para o ventrículo direito, que pela artéria pulmonar manda para o pulmão, que pela veia pulmonar, e assim a gente consegue ficar fazendo o ciclo quantas vezes a gente quiser. Quantas vezes o seu coração faz isso? Gente, média 72 vezes por minuto, tá? Claro que o seu pode fazer mais, o seu pode fazer menos, tá? Mas nós temos aí que a média são 72 batimentos por minuto. Senão o computador apaga se eu não passo ali de vez em quando, e aí eu não consigo mostrar a segunda parte da musiquinha pra vocês. Calma. Ai, falta falar uma coisa legal. Olha eu pulando as coisas legais. Gente, e quando você deita a cabecinha lá no coração de mamãe, você escuta o coração dela batendo, não escuta? Então você escuta o tum-tum, tum-tum, tum-tum. O que é o tum-tum do coração? Gente, vamos pensar aqui comigo como funcionam as válvulas. Então, eu vou fazer aqui a válvula tricúspide, tá vendo? Tem 3. Ela tá assim, porque aqui é o átrio direito, aqui é o ventrículo direito. Então, a válvula tá aqui, certo? Então, o sangue tá aqui em cima. Quando o átrio contrai, ele manda o sangue pro ventrículo. E para deixar esse sangue passar, essa válvula abre. Aí o sangue passou, essa válvula fecha, certo? Do outro lado acontece a mesma coisa, só que é assim, tem menos graça. Eu gosto mais de mostrar com 3, tá? Então, o sangue tá o tempo todo. E essa válvula, a hora que ela fecha, ela faz tum, tum, tum. Então, entendeu o que é o tum forte? Fecha junto a tricúspide e a mitral, tá? Então, dos dois lados, eu não tenho 4 mãos para te mostrar, mas dos dois lados as válvulas estão fechando juntas. Quando as duas válvulas fecham, faz tum, tum. Então, é o tum forte do coração. O que é o tum fraquinho do coração? Né? Que ele faz tum, 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 tum. O fechamento das semilunares. Então, o fechamento da aórtica e da pulmonar. Elas também, quando o sangue passa, fecham, só que elas são menorzinhas, então o tum delas é mais fraco, certo? Tum, 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 tum. Fechamento de válvula bicúspide e tricúspide, fechamento de aórtica e pulmonar. E assim o coração fica o tempo todo. Já tentou ouvir o coração de quem tem sopro no coração? Quem tem sopro no coração, gente, o que acontece? A válvula, ela abre e na hora que ela fecha, em vez dela simplesmente fechar, uma das cúspides sobe e dá uma batidinha. Então ela faz tunts, 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 tunts. E aí tem o tum fraco junto. Tunts, tum, tunts, tum, tunts. É quase que uma balada o coração da pessoa. É difícil de contar batimento. Paula, tem problema nisso? Tem, tá? Se o refluxo de se quando ela volta quase não voltar sangue, não tem problema. Mas se quando ela volta com essa levantadinha dela, voltar muito sangue, né, que era para ir pro ventrículo voltar pro átrio, essa pessoa vai precisar fazer uma cirurgia, ok? Algumas crianças nascem com o septo intraventricular incompleto, então nasce com um buraquinho aqui. Se eu tenho um buraquinho entre os dois ventrículos, vai misturar sangue arterial e sangue venoso. E se for sangue venoso pro corpo, o corpo não tem oxigênio para trabalhar. Então essas pessoas, ainda bebezinho, tem que fazer uma cirurgia para fechar a abertura entre os dois ventrículos, tá? Então quem nasce com essa comunicação entre os ventrículos tem que fechar ainda bebê. Agora, se vocês olharem ali na página 255, tem mais um pedacinho da música pra gente ouvir. Deixa eu colocar no período certo,
porque senão eu tomo direitos autorais, tá? Se eu deixar muito tempo a música. O coração dos aflitos pipoca dentro do peito. O que ele tá querendo falar pra você? Quando você tem medo, quando você tá ansioso, seu coração parece que vai sair pela boca, a gente fala, né? Ele aumenta a frequência cardíaca, tá? Então, gente, você ficou nervoso, você fez atividade física, você tá com medo, é normal o nosso coração ficar mais forte. Aqui ele usa essa música, eu gosto mais daquela assim, ó. Vou até usar o microfone. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê, e os meus olhos ficam sorrindo, e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim, tananana, foges de mim. Ah, se tu soubesses como sou tão carinhoso, quanto muito que te quero. Então a gente tem o controle da frequência cardíaca. Existe um hormôniozinho que eu tenho certeza que você já ouviu falar dele, que se chama adrenalina. Gente, a adrenalina, você tem, por exemplo, a liberação dela quando você tá no parque de diversões descendo a montanha-russa. Tá? Então a adrenalina é liberada no nosso corpo quando a gente tem medo, quando a gente fica nervoso. Quem libera? Duas glândulas que ficam em cima dos rins, então as suprarrenais. Você tem uma em cima do rim direito, uma em cima do rim esquerdo, então duas glândulas, certo? As suprarrenais liberam adrenalina no corpo. A adrenalina faz várias coisas, a gente vai estudar melhor na aula de sistema nervoso, tá? Mas a gente vai ver que ela dilata a pupila, ela diminui salivação, ela aumenta a frequência respiratória, mas hoje a gente quer falar de coração. Então a gente tem que saber que a adrenalina aumenta a frequência cardíaca. Então, nós temos aqui o hormônio adrenalina, que é produzido pelas suprarrenais, que aumenta. Aumenta o quê? Pô, se o título é controle da frequência cardíaca, vai aumentar o quê? A frequência cardíaca. Mas aí você pode ficar com aquele coração pulando pro resto da vida? Não. A gente tem que o sistema nervoso controla diminuindo os batimentos. Meu coração tá batendo, como quem diz não tem jeito. Vocês vão decorar a musiquinha, né? Zabumba, bumba esquisito, batendo dentro do peito. Na live a gente canta junto, tá? E aí eu posso pôr a música inteira, porque daí eu não tem problema. Gente, e o seguinte, tá? Quando eu falo isso, então a gente tem esse controle acontecendo o tempo todo. Nós vimos na primeira aula do ano que algumas pessoas, o coração volta à frequência normal mais rápido do que de outras. Isso está relacionado ao seu condicionamento físico, tá? Então, quanto que o seu corpo está acostumado a isso, ele consegue retornar mais rápido para o controle mais baixo. Como que eu posso diminuir a minha frequência cardíaca? Relaxamento, repouso, sono, meditação, tudo isso reduz o batimento, tá? Correr, ficar agitado, ansioso, fazer atividade física, aumenta o batimento, ok? Por isso que a gente fala que está relacionado ao amor, né? Porque quando você vê o amor da sua vida, seu coração acelera, tá? Na verdade é porque você ficou nervoso. Gente, e aí agora a gente precisa, para finalizar, falar de uma coisa bastante importante. Apesar de estar passando sangue por dentro do coração o tempo todo, o coração não tira oxigênio e nutrientes desse sangue que está passando por dentro dele. E nós falamos, poxa, aqui que me adianta, né? A artéria, a aorta, ela se ramifica em várias arteríolas, né? Que depois vão virar capilares. Uma das ramificações da aorta volta aqui por fora do coração, tá? E vai irrigar. Você consegue ver isso bem na imagem inicial do módulo. Então, se a gente olhar aqui, ó, você tá vendo
que é essa daqui, né? São as artérias que estão saindo do coração. Aí tá vendo que uma delas vai ramificar e volta e tem esse vasinho aqui, ó, do lado de fora do coração? Esse vaso é quem tá levando o sangue para o músculo cardíaco, é quem está levando o sangue para o miocárdio. E o nome desse vaso são vários, né? Então por isso que eu vou pôr no plural. São as artérias coronárias. Então, as coronárias irrigam o músculo cardíaco. Como que é o nome do músculo cardíaco? O miocárdio. Então, elas irrigam o miocárdio. Gente, e nós temos que quando elas fazem isso, elas vão levar oxigênio e nutrientes. Às vezes a gente tem o entupimento das coronárias. E o entupimento das coronárias causa o que é chamado de infarto. Vamos pensar aqui comigo. Você tem lá, e agora eu vou fazer igual criança, tá? Você tem lá o seu coração. Aqui tanto faz, eu podia usar uma bolinha, tá? Só pra você entender como funciona. E aí as coronárias estão chegando aqui com sangue arterial. Então ela chega e aí ela se ramifica para levar oxigênio e nutrientes para o órgão inteirinho. Só que você, lembra lá da aula de digestório? Andou consumindo muito colesterol. E a gente viu que tinha 2 tipos de colesterol, né? O HDL e o LDL. O HDL, como está associado a grande quantidade de proteínas, é conhecido popularmente como colesterol bom. E o LDL, como está associado a poucas proteínas, é conhecido popularmente como colesterol ruim. Nós vimos que o HDL retira plaquinhas de gordura que estão presas nos vasos, enquanto que o LDL gruda na parede do vaso. Gente, se o LDL vier grudar aqui, ó, vai entupir esse vaso. E esse pedacinho do coração aqui vai ficar sem receber oxigênio e nutrientes. Esse pedacinho do coração morre. Só que você tá vendo que foi um pedaço pequenininho? Isso é chamado de um microinfarto. Tem gente que tem esse tipo de infarto e nem fica sabendo que teve, tá? Aí quando tem um infarto de verdade, porque se a pessoa teve um micro, a chance dela ter um infarto grande depois é grande, porque isso mostra que o corpo dela já tá entupindo os vasos. Quando ela tem um infarto e vai pro hospital, aí o médico fala, nossa, você já tinha tido um microinfarto antes. Se a pessoa, vamos supor que entupiu aqui, aí, poxa, todo esse pedaço do coração ficou sem. É um infarto. A pessoa pode conseguir sobreviver, mas ela precisa de auxílio médico. Gente, tem o que nós chamamos de infarto fulminante, né? Que é muito difícil de salvar, que é quando a gente tem que entupir, por exemplo, aqui, ó. Se entupiu aqui, você percebe que o coração inteiro ficou sem receber oxigênio e nutrientes, então morreu esse tecido e ele para de bater. E quando o coração para de bater é um problema bastante sério, ok? Então a gente precisa ter essa preocupação. Paula, meu pai estava quase infartando, aí já tinha tido alguns infartos menores, e aí o médico fez uma ponte de safena nele. O que é isso? Então tem lá o vaso sanguíneo, e o vaso sanguíneo entupiu, encheu de gordurinha. Não consegue mais passar o sangue. Eu vou lá, pego um pedacinho da safena, que é outro vaso sanguíneo, e vou colocar aqui. Tá vendo que fez uma ponte? Por isso que tem o nome. E aí o sangue que não consegue mais passar por aqui, ele vai passar aqui pelo ladinho e continua, certo? Paula, meu pai fez um cateterismo e pôs stent. O que é isso? É uma molinha, então já tava quase entupido, tá? Já tava lá cheio assim, ó. Aí você vai e coloca uma molinha que vai ficar aqui e aí ela consegue dar uma largada nisso. Então ela deixa o vaso um pouquinho mais dilatado naquela região para o fluxo de sangue conseguir passar. Certo, meus amores? Linda aula de coração, não é? A Paula esqueceu de falar alguma coisa? Sei lá, tô tão emocionada que é capaz de esquecer. Falamos de tudo isso. Falamos também. Também falamos. Agora a gente tem um monte de atividade, né? Temos 3 atividades para fazer, mais os testes. Tem, acho que você sabia também.
você já pensou nisso, tá? Então, vamos agora pra live, né, claro, depois que você tiver terminado de copiar. Gente, eu sei que a imagem da lousa fica meio ruim pra vocês pegarem aqui pelo vídeo, apesar de eu ter fazendo junto com vocês, né, mas eu já tirei foto, é só me pedir a foto que eu mando, se eu ainda não mandei, né, porque às vezes a cabeça da professora não funciona muito bem, mas a foto tá tirada, então se eu não mandei, me pede que eu mando, tá bom? Vamos pra live?